Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e na aula de hoje a gente vai dar sequência, ou melhor, a gente vai concluir a nossa sequência sobre formatação condicional e hoje a gente vai falar sobre formatação condicional com base em fórmula, tá? Então a gente já falou sobre, lá na primeira aula, tratamos de regras de realce aqui, primeiros e últimos. Depois, na segunda aula, a gente falou sobre barra de dados. Na terceira aula, a gente falou sobre escalas de cor. Na quarta aula, nós falamos sobre conjuntos de ícones. E agora, na quinta aula, nós vamos falar sobre formatação com base em fórmula, tá? O que acontece, galera? O que é esse negócio aí de formatação com base em fórmula? Pense o seguinte. Existem algumas situações que você quer criar um critério, mas que não é uma dessas opções que você já tem pronta, principalmente aqui com relação à questão de realce. Né? Por quê? Essas opções aqui, elas formatam uma célula com base no valor da própria célula. Existe a possibilidade de você fazer a formatação com base no valor de uma célula, de uma outra célula, por exemplo. E essa é uma questão que muita gente busca fazer. Eu vivo vendo gente querendo fazer isso. Tem vários alunos que me perguntam como fazer isso. Por exemplo, que é justamente o exemplo que a gente vai criar aqui hoje. Né? Você tem lá um controle de pagamentos. E aí, quando aparecer no status, né, numa coluninha status, pago, a linha inteira fica verde. E não só o pago. Né? Ou quando aparecer lá que está vencida aquela cobrança, a linha inteira fica vermelha. Tá? Mais ou menos essa ideia. Então é isso que a gente vai construir aqui hoje, para você entender de uma vez por todas como é que você faz isso acontecer. E é bem simplesinho, não precisa se preocupar. Mesmo que você esteja começando aí com o Excel, dá para você fazer sem problemas. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu estou no Excel em branco, então estou do zero. E vou criar uma tabelinha que eu vou simular essa questão aí de um recebimento de pagamentos, tá? Como é que isso vai funcionar, pessoal? A primeira situação que eu preciso, tá? Eu não vou me preocupar aqui com relação à data que esse pagamento, ou melhor, ao produto, né, que foi vendido. A data sim, mas o produto que foi vendido, coisas do tipo. Eu vou fazer o seguinte, olha, vou colocar aqui um cliente, tá? Uma data de vencimento, bem simplesinho, tá? Para não fugir muito aí do propósito da aula. Uma data de pagamento. Então, quando a pessoa pagar, eu vou colocar a data aqui, tá? E vou colocar aqui um status, que é justamente a coluna que a gente vai utilizar como referência para essa formatação condicional, tudo bem? E aí, como sempre, eu vou pegar isso daqui, essa linha inicial, vou deixar ela aqui em azul, como eu sempre faço, com texto branco e em negrito. Vou dar um Ctrl T e centralizar tudo só por questão de mania. E agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essas duas linhas e vou transformar isso em tabela. Perceba que eu estou fazendo isso em todas as aulas dessa sequência. Porque tabela é muito legal, galera. A tabela ajuda você a ganhar tempo, a ficar mais fácil, suas fórmulas ficam mais curtas. Aprendam a usar a tabela. Inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando como é que você faz para usar a tabela do zero, bem detalhadinho, com exemplo e tudo mais, tá bom? Bom, então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar, vou dar Ctrl Alt T, tá? Então vou segurar Ctrl Alt e apertar o T e aí vai aparecer essa janelinha aqui para você. Você vai marcar essa caixinha aqui, olha, minha tabela tem cabeçalhos e vai dar OK. Vai mudar a carinha dela ali. Eu vou vir aqui, olha, estou em design da tabela. Estilos da tabela e vou deixar nenhum, só para ele voltar para o padrão que eu já tinha, porque eu não gosto daquele padrão que ele utiliza. E se você quiser, você pode vir aqui e dar um nome para essa tabela. Nesse caso, normalmente eu falo, pessoal, dá nome para tudo. Nesse caso aqui, não seria necessário porque eu não vou realmente usar esses dados, tá? Mas numa situação real, você sempre vai dar nome para tudo. Então, tab pagamento, tá? Então eu dei um nome aqui para essa tabela, tudo bem? Beleza, galera. Feito isso, deixa eu só ajustar aqui para ficar bacana. Ótimo. Qual que é o nosso próximo passo agora? Né? Então, visto que isso aqui já é uma tabela, essas duas colunas aqui, olha, data de vencimento e data de pagamento, eu já vou deixar para receber data. Então, eu vou vir aqui no formato de número, vou deixar como data abreviada. Então, agora eu já posso preencher aqui que vai ficar legal. Outra coisa que eu vou fazer, eu já vou deixar aqui, olha, não vou colocar, tá? Isso de forma proposital, vocês vão entender o porquê. Eu não vou colocar aqui a questão de borda, tá? Não vou fazer o preenchimento de borda. Isso é uma questão puramente proposital aqui, tá? Só por conta de um exemplo que eu vou fazer para vocês mais para frente, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou ter lá, por exemplo, cliente 1, né? Seja lá quem for esse cliente, então ali apareceria o nome desse cliente.
Aí eu tenho um vencimento qualquer, né? Eu quero que o Excel chute para mim esse vencimento para eu poder mostrar aqui algumas situações para vocês, tá? Então, como é que eu faço ele chutar uma data, né? Você pode usar o igual aleatório entre, e aí você vai colocar aqui a data que você quer que ele comece, tá? O jeito certo é você colocar o número da data, né? O número que referencia o dia. Então você pode escrever em outra célula a data que você quer, por exemplo, 1º de dezembro, tá? Eu vou fazer aqui entre 1º de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. Imaginando que eu estou filtrando ali só as contas, né, as dívidas, digamos assim, as faturas do mês de dezembro, tá? Agora, então tem vídeo que eu já fiz isso colocando aqui fora, tá? Aqui eu vou fazer de uma forma diferente, só para fazer de outro jeito aí para vocês também. Você pode fazer o seguinte, ó, pode colocar aqui data, ponto valor, abrir aqui, olha, e aí você pode escrever a data no formato de texto, só precisa estar dentro de aspas, olha. Eu posso fazer 01 do 12, né, de 2023, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, agora vai a data superior, que seria o máximo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, data ponto valor, abriu lá o parênteses, aspas, 31 do 12 de 2023. Fechou aspas, fechou parênteses e fechou parênteses do aleatório. Já criou lá para mim 4 do 12. Perfeito, tá ótimo. Agora o que eu vou fazer aqui? A data de pagamento eu vou deixar vazia, tá? Não vou preencher a data de pagamento. E o que vai acontecer, galera? O status eu vou criar uma fórmula para fazer isso, tá? E essa fórmula usa a condicional C, tá? Então eu vou utilizar aqui a condicional C na estrutura, que é o C aninhado, que o pessoal chama, que é quando você tem um C dentro do outro, tá bom? Para você entender isso, galera, e esse nome aninhado, né, é legal você conhecer, porque às vezes você está numa entrevista de emprego, né, e eu sei que muita gente procura aprender Excel porque quer se recolocar ali no mercado de trabalho ou coisa do tipo. Então você vai para uma entrevista de emprego, vai falar com um gerente, enfim, algum responsável por uma vaga, e a pessoa pergunta, você sabe fazer C aninhado? Você sabe fazer fórmula aninhada? Você sabe fazer PROC-V aninhado? O que a pessoa está querendo dizer é, você sabe fazer uma fórmula que tem uma fórmula dentro da outra? Né? Esse aninhado é quando você coloca uma fórmula dentro da outra, tá? Eu já vi gente assim, responder errado, né? Falar que não sabe fazer, porque, sei lá, nunca ouviu falar o termo aninhado, mas ela sabe sim, ela é muito boa no Excel, só não sabe que se chama aninhado isso, tá bom? Então, se algum dia vocês ouvirem alguém falando fórmula aninhada, é uma fórmula dentro da outra, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Agora, galera, vamos lá. Estou pensando aqui em quem está começando agora a usar o C, tá? Então, até para a gente aproveitar e fazer uma revisãozinha dessa forma. Por que eu uso C alinhado? Por que eu tenho mais de um C? Quando eu tenho muitas condições. Por exemplo, vamos pensar o seguinte. O C, pessoal, ele é uma fórmula condicional, então ele precisa de um teste lógico. O que é um teste lógico? É uma pergunta fechada. Lembra lá, eu tenho pergunta aberta e tenho pergunta fechada. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Nós, humanos, gostamos de perguntas abertas. Por exemplo, se você está lá dirigindo o teu carro ou o teu veículo qualquer, você vê um semáforo de trânsito, né? O que você faz? Você analisa qual é a cor que aquele semáforo está acendendo. Pelo menos é isso que você devia fazer, né? E aí, normalmente na nossa cabeça a gente acredita que nós perguntamos, que cor está o semáforo? Né? Que cor está o semáforo? E não é isso que funciona. Esse que cor está o semáforo traz uma resposta aberta, né? Então é uma pergunta aberta. Ou seja, a resposta pode ser qualquer coisa, né? Agora, o correto, né? Como que funciona de verdade? Você olha para o semáforo e se pergunta, o semáforo está verde? Olha a diferença de pergunta. Então, nessa situação, a resposta vai ser o quê? Alguma coisa como sim ou não. Né? Então, não vai mais ter várias possibilidades de resposta. Por quê? Eu preciso sempre ter apenas duas possibilidades de resposta, nunca mais do que isso. Então, eu estou transformando aqui em sim ou não, verdadeiro ou falso, bom ou ruim, aprovado ou reprovado. A gente chama isso de binário ou atributivo. Ok? Ótimo. O que acontece quando eu tenho mais de uma opção? Porque aqui, olha, no nosso caso, assim como acontece lá no semáforo, eu tenho mais do que duas opções. O semáforo ele pode estar verde, amarelo ou vermelho. Se bobear, ainda, dependendo do semáforo, ele pode estar lá piscando em alerta, né? Dependendo do horário que você passa. Ou seja, você tem mais opções. Como é que você faz
para lidar nesses casos? Você faz mais de uma pergunta. Então eu vou apertar, o semáforo está verde? Aí você vai me responder, sim ou não. Se você falar que sim, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu não preciso perguntar mais. Então segue, não preciso perguntar de novo. Agora se você falar que não, eu estou na dúvida. Então eu vou apertar, o semáforo está amarelo? Aí você vai me responder de novo, sim ou não. Se você responder que sim, eu já sei o que fazer. Se você disser que não, talvez eu perguntar, o semáforo está vermelho? Aí você vai responder sim ou não. Se tiver vermelho, beleza. Agora se não, aí o pulo do gato. A última condição seria talvez o semáforo estar lá em alerta, né, piscando em alerta. Não estou considerando aqui a possibilidade de falar semáforo quebrado, coisa do tipo, antes que vocês coloquem nos comentários, tá bom? Mas enfim, pensando só nessas situações, um semáforo funciona normalmente, o que vai acontecer? Você vai ter obrigatoriamente a última opção. Então, se ele não está verde, se ele não está amarelo, se ele não está vermelho, então com certeza ele está em alerta. Não preciso perguntar a última. Então, quantas perguntas eu preciso fazer, galera? Olha a regra. Quantas perguntas eu preciso fazer? Sempre o número de possibilidades menos 1. Então, se eu tinha 4 possibilidades, eu vou fazer 3 perguntas. Se eu tivesse 20 possibilidades, eu ia fazer 19 perguntas. E assim por diante, ok? O que vai acontecer no nosso caso? Agora chegando para o nosso exemplo. Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu tenho aqui, olha, pago, em dia, né? Então ainda está para vencer, né? Ou em dia ou a vencer, tá? Ou vencido. Essas são as possibilidades que eu vou trabalhar aqui. Só que tem uma outra questão, pode ser que a data de vencimento esteja vazio, tá? Então eu também vou tratar aqui o vazio, tudo bem? Então são 4 condições ali diferentes. Como que eu vou lidar com isso? Pessoal, se eu tenho 4 condições, então quantos Cs eu preciso? Eu preciso de número de possibilidades menos 1, ou seja, 3 perguntas, 3 Cs. Okay? Então vai ter 3 Cs um dentro do outro. É isso que eu estou fazendo aqui. Okay? Aí eu preciso pensar numa lógica, pessoal. Isso que eu estou fazendo aqui é bem legal para você que está começando a usar o C agora. Tá? Eu sei que tem um monte de gente que se afoba, começa a querer digitar fórmula, escrever fórmula e depois não sabe onde que errou, por que está dando erro. Tá? Então pensa, faz um planejamentozinho, isso vai te ajudar. Tá bom? Se eu tenho 4 possibilidades, qual possibilidade eu vou testar primeiro? Primeiro eu vou testar o vazio, né? Então eu quero testar primeiro o vazio. Por quê? Se eu testar o vazio primeiro, né, eu já nem preciso pensar nos textos. Né? Então nessa situação nem pergunta de texto nem nada do tipo. Aí depois, seguindo a mesma lógica, Lucas, seria errado eu começar pelo outro lado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na minha lógica eu quero começar pelo vazio, entendeu? Eu poderia terminar no vazio também se eu quisesse. Então a ordem não faz muita diferença na maioria dos casos. O que você precisa é ter uma lógica sua e entender a sua lógica, tá? Então aqui no primeiro C eu vou eliminar o vazio. Então ou tá vazio ou não tá. Aí se não tiver vazio, eu quero fazer o seguinte, eu quero testar se tá pago. Né? Então se não tiver vazio, então eu vou testar se tá pago. Vou apertar, tá vazio? Aí vai me responder, não. Tá pago? Aí vai responder, não. Agora eu quero perguntar se tá vencido. Porque eu acho que vai ficar mais curta a fórmula assim, tá? Por isso que eu estou pulando de um jeito assim, desse jeito, ok? Então tá vencido? Não. Se não tá vazio, não tá pago, não tá vencido, obviamente, aqui a quarta opção, né, que eu não preciso colocar, por isso eu vou colocar um tracinho aqui, seria o em dia, tudo bem? Beleza, vamos fazer a fórmula então. Como é que isso aqui funciona, galera? Igual C, abre parênteses. Então eu estou no primeiro C, o que eu vou perguntar? O vazio, né? Então, quem que tem que estar vazio? A data de vencimento. Então, se essa informação aqui, olha o jeito que ele fica, olha, arroba, data de vencimento, é assim mesmo, tá? Não se assuste, isso aqui está acontecendo porque está numa tabela, beleza? Ponto e vírgula, ou melhor, se isso daqui é igual a abre e fecha aspas, o que é esse abre e fecha aspas? É o vazio. Então, eu estou testando se a data de vencimento é igual a vazio, ponto e vírgula. Então, o que eu faço nessa condição? Então, eu vou deixar vazio. Não põe nada. Então abre e fecha aspas. Então já tratei. Se for verdadeiro, né? Então já está resolvido. Ponto e vírgula. Se não, o que eu tenho que fazer? Ir para a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? É do pago, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Qual que é o teste lógico? Essa data aqui, que é a data de pagamento, ela está vazia, né? Então, se ela for diferente de vazia, isso aqui é diferente, tá, galera? Isso aqui, para quem não sabe, é diferente.
Se ela for diferente de vazia, então o que eu vou fazer? Ah, então tá pago, né? Então eu não preciso mais me preocupar com isso, ok? Se não, então não está vazia, não está pago, então eu vou para a terceira pergunta. Então, se, como que é o caso do vencido, pessoal? É se essa data for mais velha do que hoje, concorda? Né? Então eu vou perguntar, esse cara aqui é menor do que hoje, abre e fecha parênteses, porque isso aqui é uma fórmula que vai trazer a data de hoje do seu computador, tá? Então, se a data de vencimento for mais velha do que hoje, então quer dizer, ponto e vírgula, que está vencido, tá? Então, aspas, vencido. Não se esqueçam das aspas, porque é tudo texto aqui, tá? E ponto e vírgula, agora o valor se falso, agora não tem pergunta de novo, tá vendo? Agora eu já vou direto no texto. Então, abre aspas, em dia. Fechou aspas. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar todos os parênteses. Quantas Cs eu abri? Eu abri 3 Cs. Então eu vou fechar 3 parênteses também. Ok? Ok. Aí beleza, olha. Então aqui está preenchido em dia. E realmente, hoje, tá? Tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu até conferir. Hoje é dia 14, tá? De dezembro. Então eu sei que o vídeo vai mais pra frente para vocês, mas sabe como é? Fim de ano, Natal, aquela coisa toda, a gente quer férias, portanto eu já estou deixando os vídeos gravados aqui com antecedência para vocês, para não ter problema, vocês poderem estudar aí ao longo do finalzinho do ano, né? Então, o que acontece aqui, galera? Então, se hoje é dia 14 e o vencimento era dia 19, então, com certeza, ele estava em dia, tá certinho, beleza? Vou fazer o seguinte, ó, vou pedir para ele trocar a data. Agora caiu dia 13, olha. Então o que aconteceu? 13 já foi para vencido, então tá funcionando certo. Agora eu vou colocar que eu paguei hoje, por exemplo, ó. Aí foi para pago. Ótimo, então tá funcionando, galera. Então testei aqui minhas possibilidades, está funcionando, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar isso aqui, olha, e vou colocar agora minhas formatações condicionais, tá? Então vou começar aqui pela primeira formatação, que é o seguinte. Se eu tenho, tá? Então se eu tiver aí esse campo como pago, eu quero que a linha inteira fique verde, tá? Então nessa situação aqui, olha, vai ficar verde, aqui fica azul, e no em dia vai ficar azul, tá? Você vai ver que ele vai ficar mudando aqui por conta do aleatório, tá? Não se preocupem com isso não, que a gente já vai mexer com isso. Deixa ele mudando lá por enquanto, tá? Vencido vai ficar vermelho, e o vazio não mexe, tá? Então não muda, é melhor, ok? Então beleza, galera. Então essas aqui são as condições que eu quero. Até para não errar, já deixei até a colinha ali. Como é que eu faço então para fazer isso? Eu vou selecionar aqui a linha inteira, todas as células que eu quero que sejam afetadas pela formatação condicional. Vou vir aqui na formatação condicional, nova regra. Então eu não vou vir aqui em realce. Ah, Lucas, mas eu quero pintar. Não, não é no realce, tá? É aqui que o pessoal erra. O pessoal fica tentando aqui com realce e não dá certo. Eu vou vir aqui em nova regra. Aí vai abrir essa janela aqui para vocês, tá? Aqui em cima, pessoal, você tem o tipo de regra que você quer criar. Por aqui você pode criar basicamente qualquer estrutura de regra que você quiser. Inclusive aquelas que estão lá nos ícones mais fáceis que a gente utilizou nas aulas passadas, tá? Mas, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar essa última opção. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aí, como que funciona? Olha, eu vou clicar aqui nessa barra de fórmulas, vou clicar lá na célula que eu tenho de status, tá? Aí apareceu, ó, cifrão D, cifrão 2. Só que tem um detalhe, quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele mude para D3, D4, D5, D6. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o cifrão aqui do lado do 2, tá? Então, ó, tirei, ficou igual cifrão D2, tá? Então só o cifrão do D, esse tem que ficar, tá? E depois esse daqui não, ok? Então é só igual cifrão D2, tá? Igual, então, são dois iguais mesmo, tá? Então, igual, cifrão D2, igual, e aqui eu vou colocar o texto que eu quero, tá bom? Então, inclusive, como eu sou preguiçoso, né? Deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu apertar aqui o F2 para poder mexer. Fui querer ser preguiçoso, me deu mais trabalho, porque pegou errado. Vou copiar esse pedacinho aqui, olha, porque esse pedacinho eu vou usar em todas as fórmulas, tá? Isso aqui vai ser igual para todas. Então, eu copiei. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o texto que eu quero. Então, primeiro que eu vou testar, ó, vou seguir a ordem ali. Vai ser o pago, tá bom?
Então vamos testar o pago aqui. Pago e coloquei ali as aspas. Aí vim aqui formatar, aí vou colocar do jeito que eu quiser aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ficar aqui ó, num verdão escuro, aqui o texto, em negrito, e vou colocar um preenchimento aqui verdinho claro, para fazer diferente do aquele verdão que eu faço lá com texto branco, né, que normalmente eu faço, ok? E o que eu vou fazer aqui? Vou dar ok, beleza? Foi a primeira, agora eu vou para a segunda. Poxa, Lucas, mas não mudou. Não mudou porque aqui está vencido. Calma lá que a gente vai testar todos depois. Vai vir aqui de novo, nova regra. Sim, tem que fazer um para cada regra que você quiser, tá? Vai vir aqui de novo, vai vir aqui, por isso que eu copiei e colei, tá? Então, igual, cifrão, D2 igual, e aí o próximo texto é em dia. Em dia, formatar dentro de aspas, tá? Não esqueçam das aspas. Formatar, vou colocar aqui, como é azul, então vou colocar um fundo azul claro, vou vir aqui, olha, negrito, com uma cor azul escura ali no texto, ok? Ok. Próximo, agora é o vencido. Então vou lá de novo, nova regra, fórmula, é a última opção, igual cifrão D2 igual, e aí vai aparecer aqui dentro de aspas, vencido, fechou aspas. Coloquei aqui, olha, vou colocar um vermelhão aqui, negrito, e um fundo ali com, sei lá, alguma coisa para ir perto de um rosa ali, ou coisa do tipo. Talvez esse daqui. Ok, ok. Olha lá, já até mudou esse daqui, olha, porque está vencido. E o vazio não muda, então não preciso fazer nada. Beleza. Ótimo, galera. Já está funcionando, ó. Já pintou essa linha inteira. O que eu vou fazer aqui agora para... que não é formatação de fórmula, mas eu não podia deixar essa sequência passar sem falar disso, porque eu uso muito. É uma das situações de formatação condicional que eu mais uso. É o seguinte, olha, você vai selecionar tudo aqui, olha, selecionou todas as linhas aqui da tabela, vai vir aqui formatação condicional e nova regra de novo, ó. Aí você vai falar para ele, ó, formatar apenas células que contenham. Então, dentro desse range, você pode criar critérios bem legais, muito mais bacanas do que aqueles que a gente vê lá fora. Aí você pode vir aqui, olha, valor da célula. Então, se o valor da célula tiver entre alguma coisa. Só que aqui tem outras opções, olha. Texto específico, datas que ocorrem, vazia, não vazia, célula com erro. Você pode pedir para ele destacar a célula com erro, célula que está sem erro. Então, tem várias opções. O que eu vou usar aqui, ó? Não vazias, tá? Então, células não vazias. Aí sumiu tudo aqui, olha, tá? Então, não vazias, vou vir aqui formatar. Aí eu vou pedir para ele colocar borda para mim, ó. O que ele vai fazer fazendo isso? Né? Aqui ele vai colocar borda automático. Perceba que essa que está vazia ficou sem borda. Ok? E o propósito é esse mesmo. Eu gosto muito de fazer isso. Tá? Venho aqui, olha, outra ideia de formatação condicional. Você pode vir aqui, nova regra. De novo, né? Formatar apenas as que contenham. Eu posso vir aqui e colocar vazias. Vim aqui em formatar. Vou vir aqui no preenchimento e colocar amarelo. Olha, eu odeio esse amarelo aqui, mas eu vou usar ele. Ok, ele dá dor no olho, né? E ok, olha lá o que vai acontecer. Agora, a data de pagamento vai ficar amarela, indicando para a pessoa que está vazio, que tem que preencher ali, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar o seguinte, olha. Se eu colocar agora uma data, por exemplo, hoje, ele vai voltar ao normal, tá vendo? Então, ele fica aqui seguindo a estratégia para você, tá bom? E aí, vou tirar aqui esse carinha e vou selecionar isso daqui, olha. E vou puxar mais algumas datas aqui pra gente. Então, vou puxar, sei lá, umas 10 itens aqui, tá? Percebeu que ele fez isso aqui, olha, valor e tal? Se você pegar o primeiro e der Enter, ele vai atualizar. Por que ele fez isso? Por conta aqui desse carinha. Isso é um bug que eu percebi que está acontecendo aí nessas versões do 365 do Excel. Não acontecia isso antes, tá? Mas na versão 365 do Excel, depois das últimas atualizações, estão acontecendo. Inclusive, como eu disse, hoje é dia 14, ontem, dia 13 de dezembro, saiu uma atualização do 365 que mudou algumas coisas aqui com relação a alguns funcionamentos. Eu estou percebendo ainda algumas diferenças aqui. Inclusive, eu vivo falando para vocês lá nas aulas de VBA, né, para vocês tomarem cuidado e tudo mais. Quase perdi um projeto gigante porque a atualização apareceu e eu deixo aqui para ele atualizar na hora que aparece. E apareceu e bugou, né? Quase corrompeu. Na verdade, corrompeu o arquivo que eu estava mexendo. Era uma semana já de trabalho com aquele projeto, no prazo quase para entregar para o cliente, né? E quase perdi. Fiquei até a noite ontem para salvar o arquivo, né?
aí, mas enfim, acontece, né? O que a gente vai fazer aqui então, galera? Agora, quando você fizer o preenchimento, posso até vir aqui, olha, pegar isso daqui. Eu quero tirar agora esse aleatório que eu pus ali, né? Porque normalmente seria preenchido. Então eu vou dar um Ctrl C e vou colar de novo com valores, tá? Então aqui eu posso vir e começar a preencher. Por exemplo, esse aqui foi pago, né? Então já vai mudar lá para pago. Você viu que vermelho estava lá, o vencido, né? Tava lá vermelho, tudo mais bonitinho, tá? Então ele vai ficar tudo certinho aqui para você. E por que eu fiz tabela, galera? Por conta do seguinte, ó, quando eu der aqui o tab, né, quando eu vier e começar a preencher a próxima linha, olha lá, ele já colocou a formatação tudo aqui embaixo. Então o que vai acontecer? Se eu colocar aqui agora cliente, cliente 10, por exemplo, né? Então, olha lá, ele já mudou ali pra gente. Vou colocar aqui que aconteceu hoje, por exemplo, tá? E aqui ele vai, se eu colocar aqui o prazo, coisa tipo, ele já vai mudando. Eu também posso fazer aqui cliente 11, tô lá preenchendo, olha, ele já atualizou aqui, coloquei a data, ele já vai atualizar tudo bonitinho. Então não preciso ficar atualizando a formatação, é só você usar a formatação como ela já estava e vai funcionar certinho para você. Beleza, galera? E aí, gostaram dessa formatação? Gostaram dessa estratégia? Eu espero que sim, né? Convido vocês, venham aqui no link na descrição do nosso vídeo. Ali a gente tem um link para o nosso site, onde você pode conhecer todos os nossos programas de cursos, tá? Inclusive 25 de janeiro, marquem a data, 25 de janeiro a gente vai ter, vai abrir, na verdade, as vendas do Rota 90, tá? O que é o Rota 90, Lucas? É um pacote de cursos, você tem 6 cursos gravados sobre Excel, Excel básico intermediário, Excel avançado, VBA básico avançado, VBA avançado. Você vai aprender, vai ter o curso de ferramentas da qualidade para te ajudar a tomar decisões, a criar ferramentas usando o Excel. Você vai ter o curso de criação e gestão de KPIs, né? Ou seja, dos indicadores, como você faz para fazer os indicadores, ou seja, você vai aprender, lógico, a parte gráfica e tudo mais no Excel, mas pensando em fazer os indicadores, de quais indicadores fazem sentido, quais são os indicadores que realmente vão trazer resultado para a minha empresa e tudo mais, e como você gerencia os indicadores, vida útil de indicador, enfim, tipo de meta, tipo de indicador, a gente vai aprender muita coisa lá, tá? Então são 6 cursos, mais 6 workshops que acontecem de final de semana, tá? Então, 6 workshops que ao vivo acontecem de final de semana. Ah, Lucas, mas eu não consigo assistir de final de semana. Fica tranquilo, você vai receber uma gravação para você assistir depois se você perdeu ou se você quiser ver depois, tá bom? Mas são 6 workshops com assuntos relacionados a Excel, ao uso do Excel nas empresas, o que as empresas estão pedindo, como você pode fazer para monetizar suas planilhas, né? Que é um serviço que a minha empresa vende, que eu tenho vários alunos que fazem, inclusive às vezes para fazer uma renda extra. Tem aluno que vive, né, na verdade, vendendo planilha, que vive disso, né? Tem situações, a gente vai abordar ali algumas questões sobre as dúvidas que os alunos estão tendo. Além disso, galera, vocês também têm 90 dias de consultoria, né, que eu vou acompanhar você, eu mesmo vou acompanhar vocês ao longo de 90 dias, e é por isso que o Rota 90 só abre turma a cada 3 meses. Então a gente está concluindo uma turma agora, tá? Então, que ela termina no final de janeiro, então dia 25 de janeiro a gente vai vender para a próxima turma, tá? E fica essa período de vendas é curto, são apenas alguns dias. A gente encerrou ou o período de vendas ou o volume de matrículas, tá? Porque é limitado, até porque senão a gente não consegue fazer a questão da consultoria como deve ser feita, né? Então você vai ter um acompanhamento bem próximo. E o que vai acontecer? Fechou esse tempo ou fechou o número de matrículas, a gente encerra e depois só dali de 3 meses, ou você entra na lista de espera aqui com a gente, tá bom? Se você quiser adiantar e já entrar na lista de espera para receber as informações em avançado, antes até de eu abrir as vendas, né? Então quem está lá na lista de espera eu oferto antes, tá? E numa condição mais legal, ok? E assim, a condição que a gente traz para o Rota 90 com relação a valores também é muito diferenciada. O último Rota 90, a turma que está rodando agora, saiu
por R$ 66 por mês, 12 de 66, e você tem acesso a um ano, tá? E não só aos cursos e tudo mais, mas você também pode assistir as outras palestras que vão rolar no ano e tudo mais, mesmo depois da sua turma ter acabado. Então você está pagando ali por 90 dias, mas você vai ter, na verdade, ali um ano de assessoria, tudo bem? Então, se quer conhecer mais, vem aqui no primeiro link da descrição, clica e você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem todas as informações, tudo explicado direitinho. E se ficar alguma dúvida ou se você quiser já entrar na nossa lista de espera para o dia 25 de janeiro, então já entre em contato comigo e eu vou te atender. Eu vou ter todo o prazer de te explicar qualquer dúvida que você tenha sobre esse nosso programa, tá bom? Bom, galera, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.